Muito bem, rapaziada, estamos aqui de volta com mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa quinta-feira, dia 12 de março. 12 de março, vamos aqui para a edição de hoje. Edição Express, tá, galera? Hoje a gente vai ter uma edição rapidinha, porque a rodada de ontem foi bem curta, né, cara? Ontem eu até tinha comentado com vocês que ia ter vídeo de pós-jogo e tal. Só que eu não tinha reparado que era uma rodada de apenas 6 jogos, né? E aí, se eu fizesse vídeo ontem sobre algum dos jogos, não teria pauta pro programa de hoje. Então eu preferi não fazer vídeo ontem pra ter pauta pro programa de hoje, pra gente, né, ter algo pra falar, né, no Swish TV Show, porque senão não teria nada pra falar, e aí não teria programa. Então, vamos aqui pra edição de hoje, vai ser uma edição rapidinha, porque só tem 6 jogos pra gente falar, e desses 6, cara, 1 ou 2 foram realmente interessantes, o resto foram jogos bem qualquer coisa. Enfim, vamos aqui falar sobre eles. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Estamos aí, né, rumo, ou pelo menos em busca, dos 100 mil inscritos. Então, se você puder me ajudar a alcançar essa meta, é só você se inscrever e apresentar o canal pro amigo. Chega pro seu parceiro e fala: irmão, gosta de basquete? Gosta de futebol americano? Inclusive, hoje, mais tarde, ali pro finalzinho da tarde, começo da noite, vai sair vídeo sobre o mercado da NFL, tá? Vou comentar sobre as últimas negociações que aconteceram, sobre toda a polêmica da troca do Max Crosby pro Baltimore Ravens, que foi cancelada, né? Mais tarde vai ter vídeo sobre a NFL, então fica ligado. Fala pra ele, gosta de futebol americano? Gosta de NBA? Gosta de basquete? Ó o canalzinho aqui desse mano. Vê o canal do mano. Gosta de conteúdo de 2K? Inclusive hoje saiu o episódio novo do Bagrovic, hein? Não assistiu? Vai assistir. Gosta? Tá aqui, ó. Apresenta pro malandro, ele vai gostar. Ele vai gostar. Então, dá essa moral, apresenta o canal pro amigo seu, se inscreve aí, compartilha. E vamos lá, vamos começar logo, roda a vinheta. Não se esqueça também de dar uma conferida nas promoções da Centauro. Centauro parceira do canal, segue sendo parceira do canal. E graças a essa parceria, eu posso oferecer para você, membro dessa audiência maravilhosa, um cupom de 10% de desconto, exatamente. Você vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos, né? Nos tênis, nas bolsas, nas bolas de basquete, na bola de futebol, nas bolas de futebol americano, nas jerseys de NBA, nas camisas de futebol, enfim. Dá uma olhadinha em tudo que tem na Centauro, que não é pouca coisa, é coisa pra caralho. Tem muita coisa na Centauro. Dá uma olhadinha, gostou do produto? Bota o cupom SWISH10, SWISH10, que você consegue 10% de desconto, que te ajuda bastante, né? Então, vai lá, fica a dica do titio. E vamos lá, né? Roda a vinheta, e aí na volta já começamos a falar sobre a rodada de ontem, sobre a curta rodada de ontem da NBA. Vai! Beleza, pessoal, vamos lá então. Vamos começar falando sobre o jogo que abriu a rodada de ontem, que foi Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, né, cara? Jogo lá em Orlando, lá no Kia Center. Jogo equilibrado, né? Jogo bem equilibrado, que no fim foi vencido pelo Orlando Magic por 128-122. O Magic que vive seu melhor momento na temporada, né? Com a vitória de ontem, são 11 vitórias nos últimos 15 jogos, tá? São 8 nos últimos 11. Então é um momento muito bom do Orlando Magic. Desmond Bane, de novo, sendo o grande destaque. Ele que nessa sequência boa do Magic, tá com média de 25 pontos, né? E ontem foram 35 para ele. 35 pontos para ele, com 6 assistências, nenhum turnover. 12 de 19 nos arremessos. Jogaço do Desmond Bane, né? O nosso bracinho de dinossauro tá jogando muita bola. Ontem, inclusive, foi o 12º jogo dele na temporada de pelo menos 30 pontos, cara. Então, assim, foi uma grande atuação do Desmond Bane e uma ótima vitória do Magic. Resultadaço pra cima do bom time do Cavs, que teve o James Harden
como seu grande destaque com 30 pontos e 8 assistências, mas não foi o suficiente para evitar a 26ª derrota do Cavs e a 36ª vitória do Magic. Ótima fase do Magic, jogando muito bem, né? Jogando muito bem. Finalmente jogando basquete, né? Porque antes o Magic estava jogando algo que se assemelhava a basquete. Nesses últimos jogos, o Magic está jogando basquete. Está praticando o basquetebol. Outro time que venceu ontem e que tá numa sequência boa aí é o Pelicans, né? Enfrentando o ótimo time do Raptors. Né? O Pelicans foi lá, venceu 122-111. Essa aqui foi a 7ª vitória do Pelicans nos últimos 10 jogos. Né? Então, vivendo um momento muito bom também. Melhor momento do time na temporada. E, coincidência ou não, o melhor momento chega no momento onde o Dejounte Murray volta de lesão. Né? Desde que o Dejounte Murray voltou de lesão, as coisas têm caminhado bem pro Pelicans. Ontem, inclusive, foi o melhor jogo do Dejounte Murray desde que ele voltou de lesão. Foram 27 pontos para ele, com 5 rebotes e 6 assistências. Teve ainda aquele lance ali, né, pra cima do Jamal Shead, coitado, que, simplesmente humilhou o Jamal Shead. Deixou ele no chão, ainda gritou na cara dele. Né, depois de meter a bola, tipo, um lance humilhante pro coitado Jamal Shead, que é bom jogador, né? É um bom jogador de Jamal Shead, mas ontem Dejounte Murray mijou na cara do menino. E ele tá jogando muito bem, cara. Voltou muito bem de lesão. Eu até falei recentemente, né, cara, que a gente vem falando bastante, né, sobre a recuperação do Tatum, sobre como que o Tatum voltou rápido e voltou bem, né, da lesão que ele teve. Mas o Dejounte Murray também é impressionante, cara. Assim, voltou muito bem também, de uma lesão tão grave quanto, né? Claro que a do Tatum foi mais grave, mas o do Dejounte Murray foi muito grave também. E, mano, voltou bem pra caramba o Dejounte Murray, né? Voltou bem pra caramba. Que demorou mais do que o Tatum, é que o Dejounte Murray, ele machucou ainda na regular, né? Não foi nem pós-temporada como foi o caso do Tatum. Mas voltou bem, voltou muito bem, um jogador que eu gosto do Dejounte Murray. Já gostei mais. Eu gostava muito dele na época de San Antonio. Em San Antonio eu gostava muito dele. Desde que ele saiu de San Antonio, ele caiu de rendimento. Teve bons momentos no Hawks, mas poucas coisas. Mas é um jogador que ainda eu acho interessante. E vem ajudando bastante esse time do Pelicans. Ontem foi o grande nome dessa vitória. A 22ª do Pelicans na temporada. E o Raptors com a sua 29ª derrota. Para além do Dejounte Murray, vale destacar o Trey Murphy, né, que é o melhor jogador do Pelicans na temporada. Ontem foram 28 pontos para o ótimo Trey Murphy. Aí a gente teve o Knicks vencendo o Utah Jazz, 134-117, né, vitória protocolar, né, um segundo tempo absurdamente dominado pelo Knicks, né, depois de um primeiro tempo abaixo, especialmente o primeiro quarto, né, onde o Knicks tomou 41-26. No segundo tempo, o Knicks dominou, foram quase 80 pontos marcados só no segundo tempo, né? E conseguiu sair com a vitória. O Knicks chega com sua 42ª vitória na temporada. Destaque para Jalen Brunson, né? Como sempre, 28 pontos para ele. Mas muito destaque também para o Jordan Clarkson, que enfrentando o seu ex, entregou uma atuação muito boa de 27 pontos, com 10 de 15 no field goal, 3 de 5 para 3 pontos em apenas 26 minutos. Né? Jogo muito bom do peladeiro Jordan Clarkson, que fez valer a lei do ex aí, vencendo o Utah Jazz. Aí a gente teve um dos jogos que, no papel, né, era um dos melhores jogos de ontem, que era Denver e Houston. Só que na realidade acabou sendo um passeio, né? A verdade é que ontem não houve competição nesse jogo. No primeiro tempo até que sim. Sendo justo com Houston. No primeiro tempo, Houston conseguiu deixar o jogo equilibrado. O Denver foi melhor, né? As coisas fluíram melhor lá em Denver. Mas Houston se manteve ali próximo. No segundo tempo, aí foi um amasso completo de Denver. Né? Um terceiro quarto de completo domínio, né? Houston não conseguiu fazer nada no terceiro quarto, não viu bola. Houston não conseguiu fazer nada. Quando tentava construir uma jogada, ou a jogada terminava num arremesso contestado, desequilibrado, ou terminava em turnover
com pontos do Denver no contra-ataque. Basicamente, todos os ataques de Houston no terceiro quarto foram isso. Ou terminaram no arremesso contestado, ou terminaram com turnover e o Denver punindo. Esse foi o desenho de todo o terceiro quarto. E defensivamente, Houston não conseguia fazer nada contra Denver. Denver movimentando muito bem a bola, trabalhando com o Jokic ali nos handoffs, junto com o Jamal Murray, as coisas fluindo bem. Então, assim, o primeiro tempo foi até equilibrado, mas no segundo só deu Denver. No terceiro quarto, meteu 40-22 na parcial, desgarrou, né? Abriu mais de 20. E o quarto período foi meramente protocolar. Houston não teve nenhuma força para reagir. E no fim, vitória surreal de Denver, assim, né? Em termos de domínio, por 129-93. Nikola Jokic com um casual triple-double, né? De 16 pontos, 12 rebotes, 13 assistências. Vale destacar também Jamal Murray com 30 pontos, jogou muito bem. Christian Brown com 19, Cam Johnson com 17, também foram ótimos. Inclusive, um dos melhores jogos do Cam Johnson na temporada, tá? Um jogo realmente muito bom do Cam Johnson. Ele que vem fazendo uma temporada muito ruim, mas ontem foi bem. Até porque contra Houston, né? Não é muito difícil você jogar bem contra Houston, né? A verdade é essa. A Houston... Cara, dos times que hoje estão no top 6 das suas respectivas conferências, cara, eu acho que Houston é o que pratica o pior basquete, cara. Sem sacanagem. O Lakers, há um tempo atrás, algumas semanas atrás, talvez fosse o dono desse posto de pior basquete dos top 6 das conferências. Hoje, pra mim, é Houston, porque o Lakers tá no acrescente, vem de jogos muito bons, inclusive defensivamente o Lakers tá melhorando muito. E o Houston, cara, é impressionante como que Houston só piora, velho. Só piora. Tipo, o ataque é ruim desde sempre. É um ataque podre desde sempre. Mas agora nem a defesa tá se salvando mais, cara. Ou os caras tomaram quase 130 pontos ontem, bicho. Tipo, sem reação. Sem achar Denver. Entendeu? Então, assim, Houston cara, é feio, cara. A situação em Houston é muito feia. E o Ime Udoka lá. Impressionante, cara. Impressionante. O Ime Udoka não é ameaçado no cargo, bicho. Isso que me pega. Pô. Todos os times já entenderam como que ganha de Houston. E o Ime Udoka não consegue fazer nada. Sabe qual que é o segredo pra você ganhar de Houston? É simples. Dobra no Durant. O que Denver fez ontem na defesa? De diferente? Nada. Eles só dobraram no Durant. Dobrou no Durant? A construção de jogo de Houston morre. Porque Houston não tem jogada desenhada. As jogadas são baseadas em isolation do Durant, post do Şengün e algumas jogadas de cuts do Aman Thompson e quando o Reed Shepard tá em quadra, algumas jogadinhas do Reed. Mas é um time extremamente previsível. Se você tira o Durant do jogo, se você dobra no Durant, acabou o time de Houston. E todos os times fazem a mesma coisa e todos os times conseguem. Se você é um time minimamente organizado e dobra em cima do Durant, a sua chance de ganhar de Houston é muito grande. Eu até falei ontem no Twitter, cara, eu não me lembro de uma temporada onde o Durant foi tão dobrado e foi tão mal sendo dobrado como nessa temporada. E aí você pode criticar o Durant, falar, não, o Durant não tá sabendo lidar com dobras. Mas pra mim a grande crítica é no Ime Udoka. Não dá pra você deixar o seu melhor jogador ofensivo ser tão dobrado como ele é, assim, mano. Cara, não tem uma jogadinha, não tem uma screenzinha feita pro Durant pra ele sair da dobra, pra ele evitar a dobra. E outro ponto também. Você tá vendo que o seu jogador tá sendo dobrado em toda a posse. Para de deixar ele iniciar as jogadas. Deixa outro iniciar. Joga com o Reed Shepard pra ele iniciar as jogadas, pra deixar o Durant trabalhar mais sem bola. Tipo, não é possível que seja tão difícil fazer isso. Eu sou um merda, tá? Eu sou um gordinho que tá aqui no cu de Minas Gerais falando de basquete. Sei de porra nenhuma. E Ime Udoka sabe muito mais de bola do que eu, tá? Mas assim, não é possível que é tão difícil fazer isso. O seu jogador tá sendo dobrado o jogo inteiro.
E ele não é um cara que é tão bom lidando com dobras como é o caso do Luka, como é o caso do Jokic. O próprio Shai, né, se tornou um cara muito bom lidando com dobras hoje em dia. É o jogo contra Denver. Inclusive, Denver fez isso contra o Shai o jogo inteiro e o Shai soube lidar. Por quê? Porque o Shai, ele sabe lidar com dobras. O Duran, ele não é tão bom assim. Então você tá vendo que o seu jogador, o seu melhor jogador ofensivo, tá com dificuldades com dobras. Desenha jogadas que evitem essas dobras. Trabalha com ele mais fora da bola. Entendeu? Porra, não é possível, cara. Não é possível. Trabalha com handoff, com o Şangun, entendeu? Cria alguma coisa, mas não. Todas as posses do Houston é a mesma coisa. Duran começa com a bola, os caras dobram em cima dele, ele arrisca um passe, erra, contra-ataque, pontos. O que Denver marcou de pontos ontem pós-turnovers de Houston foi loucura. E o cara não faz nada, véi. Puta que pariu, bicho. Ou, na boa, cara, dá raiva, velho. Dá raiva, mano, porque Houston é um time pra jogar bem mais do que tá jogando. Com um técnico bom ali, repito, sempre falo, bota o Michael Maloney nesse Houston. É outro time. É outro time, velho. Mas os caras estão fechados com o Doka Ball. E eu já falei, repito, e vou repetir até o fim da temporada. Se não demitir o Doka, é eliminação no primeiro round. Com risco de varrida dependendo do matchup. Isso é verdade. Um time com Kevin Durant, um time com Alperen Şangun, um time com Rich Shepard, um time com Arman Thompson. Tem chance de ser varrido na primeira rodada. Por quê? Porque o time é ruim. Mal treinado. Não tem ideia de jogo. Pior time dos top 6 das conferências, cara. Falo com tranquilidade. É o pior basquete entre os times que estão no top 6 das suas respectivas conferências. No Oeste é disparado. No Oeste é de longe o pior basquete. Comparado com o Leste, eu prefiro os times que estão no top 6 do Leste do que Houston. E basquete jogado, prefiro. Prefiro. É isso. 25ª derrota de Houston, 40ª vitória do Denver. Aí, pra encerrar, a gente teve Charlotte Hornets fazendo o seu dever, né? Venceu o Sacramento Kings, 117-109. Lamelo Bola fazendo um ótimo jogo, né? 6º jogo dele de 30 pontos na temporada. Foram 30 pontos, 6 rebotes, 5 assistências pro Lamelo, 6 bolas de 3 em 31 minutos, né? Ótimo jogo do Lamelo. E o Hornets vencendo, né? Mais um jogo, voltando a ficar acima dos 50% de aproveitamento, 34 vitórias e 33 derrotas, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Charlotte rumo aos playoffs, hein? Rumo aos playoffs. Não sei se vai pegar playoff direto, que é difícil. Mas vai pra pós-temporada. Isso pra mim já é fato. Veremos Charlotte na pós-temporada depois de mó tempão. Vai ser muito foda. Vai ser muito foda. E, encerrando a rodada de ontem, tivemos o Clippers vencendo o Minnesota 153-128. O Minnesota que já vinha de derrota pro Lakers, né? Na noite anterior. Perde mais uma em Los Angeles, sendo completamente amassado por Kawhi Leonard, né? Kawhi ontem, mais uma atuação gigante do Kawhi, que vem fazendo... Dá pra gente dizer que é a melhor temporada da carreira do Kawhi. Em produção individual, acho que é a melhor temporada da carreira. É o melhor basquete que eu já vi o Kawhi praticar. É loucura o que ele vem jogando. Ontem foram 45 pontos, com 15 de 20 nos arremessos, 6 de 9 nas bolas de 3. O cara meteu 75% de aproveitamento nos arremessos, cara. Você tem noção disso, cara? É loucura. É uma loucura o que o Kawhi fez ontem. É uma loucura o que ele vem fazendo. Ontem foi o 5º jogo de 40 pontos dele na temporada, a melhor marca da carreira do Kawhi, salvo engano. E o Clippers fica acima dos 50% de campanha, coisa que não acontecia desde outubro, tá? Desde outubro o Clippers ficava abaixo dos 50%. Ontem conseguiu ficar acima. O Clippers que chegou a ficar 15 jogos no negativo. Chegou a ficar 15 jogos no negativo. Conseguiu reagir, né? De dezembro pra cá foram 27 vitórias em 38 jogos. A segunda melhor campanha da NBA nesse período. E os caras voltaram, mano. Os caras voltaram, estão na briga direta por play-in. E... cara, que recuperação, mano. Uma remontada que
poucos imaginavam, né? Depois de tudo que aconteceu, dispensa do Chris Paul, troca do Harden, troca do Zubat, ninguém esperava que o Clippers fosse reagir do jeito que reagiu. E reagiu, mano. E aí a gente tem que elogiar muito o Kawhi, que é o grande nome dessa recuperação. Mas o senhor Tyronn Lue, temos que dar flores a Tyronn Lue aqui, tá? Eu sei que muita gente não gosta do Tyronn Lue, muita gente acha o Tyronn Lue um treinador fraco e tal. Eu sempre, né, falei que eu acho o Tyronn Lue um bom técnico, subestimado até. Mas antes da remontada, ele vinha fazendo um trabalho abaixo. Né? O início de trabalho dele nessa temporada foi ruim. Mas a forma como ele conseguiu mobilizar os caras e achar soluções para o Clippers conseguir fazer o que vem fazendo é coisa de grande técnico. Só um grande técnico consegue fazer o que o Tyronn Lue tá fazendo. Então, ele tem que ser elogiado, assim como o Kawhi, né? Que é bizarro que esse cara tá jogando. É muito difícil hoje você citar 5 jogadores que estão jogando mais do que o Kawhi. É muito difícil. Você vai ter Shea, você vai ter Jokic e, mano, a verdade é que os outros, mano, o Kawhi não deve pra ninguém, mano. Você pode achar que o Luka tá num nível acima. Mas, por exemplo, Cade, Jalen Brunson, o Embiid também tá bizarro, mas o Kawhi tá devendo. Sendo sincero, o Kawhi deve muito pra esses caras. Eu não sei se ele deve muito, não, mano. De dezembro pra cá, bicho, o Kawhi tá destruindo, cara. Jogo sim, jogo também. Ontem o Anthony Edwards foi preciso nas suas falhas. Inclusive, o Anthony Edwards fez um bom jogo ontem, diferente contra o Lakers, que foi um jogo horroroso. Ontem ele foi bem, mas o resto do time, né, defensivamente, ontem o Minnesota tava uma água, né? Inclusive, a defesa de Minnesota vem me preocupando bastante, tá? Vem preocupando bastante essa defesa de Minnesota. Mas Anthony Edwards foi preciso. Ele falou, cara, é o Kawhi Leonard. No fim do dia, é um dos melhores jogadores da história quando tá saudável. E é isso. Isso é o Kawhi Leonard. Ele é um monstro, cara. Um jogador inacreditável. Eu sou muito fã do Kawhi. E ontem, mais um jogo na conta dele. Mais uma vitória na conta do homem. E o Clippers chegou. O Clippers definitivamente chegou pra temporada. Cara, 153 pontos, bicho. 153. Que loucura. Que loucura. Enfim, sobre a rodada de ontem, meus amigos, era isso, tá? Obrigado a todos pela sua audiência. A gente se vê mais tarde. Como eu já falei, né? Teremos vídeo de mercado da NFL saindo mais tarde. Então, conto com a sua presença, tá? Hoje vai ter cobertura da rodada. Hoje sim vai ter vídeo saindo na madruga. Até porque a rodada de hoje é putaria de boa, né? Basicamente no mesmo horário a gente vai ter Celtics e Thunder, uma possível final da NBA, e Spurs e Denver, uma possível final de conferência, né? Ou semi de conferência que seja. Então assim, hoje a rodada vai ser pica. A gente vai se ver na madruga com certeza. E é isso, né? Confira os vídeos que já saíram, confere o episódio novo da série do Bagrovic, que tá bem bacana. E valeu, gente. Tamo junto, grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau.